Aê, começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que eu, em consultório, recebo várias mulheres com várias dúvidas. Então, nada melhor do que trazer uma pessoa especializada em nutrição da mulher, a doutora Tatiane Faria. Por favor, Tati, se apresenta um pouco para nós. De convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E falando de um tema que é extremamente importante e que cada vez tem surgido como uma necessidade urgente das nossas discussões, tanto clínicas como performance, e até mesmo por curiosidade, quando nós estamos falando de mulheres para mulheres, né? Então, eu preciso me apresentar antes de tudo. Eu me chamo Tatiane Faria, eu sou farmacêutica. Eu estou me formando em nutrição, estou na fase dos estágios, que eu sei que eu vou passar por elas. E durante toda a minha formação, primeira, né, acadêmica como farmacêutica, eu já sabia que eu queria trabalhar com docência. Eu queria ser professora, queria dar aula, queria fazer pesquisa. Então, eu conduzi toda a minha formação para uma pós-graduação. Mestrado na área de farmácia, fiz meu doutorado na área de farmacologia, então eu estudei durante mais 4 anos ali o desenvolvimento de formulações, avaliação de testes biológicos em animais. Então foram 4 anos também no doutorado que eu me dediquei mais ainda ao estudo dos medicamentos. Depois disso, eu fiz pós-doutorado. Eu fiz um pós-doutorado também em farmacologia, dando continuidade ao trabalho que eu tinha iniciado no doutorado e no mestrado. E eu sempre falo assim que quando a gente tem uma pergunta para ser feita dentro da pesquisa, a gente não responde essa pergunta, a gente desiste dela. Ué, como E assim? você, o Gabriel, qualquer um de nós que tivermos uma hipótese e fomos atrás de qual é essa hipótese, nós vamos achar no primeiro momento que a gente vai conseguir trazer a resposta. A gente vai se Aham. iludir. Uhum. Né? A gente vai se iludir. Não, tá aqui. Esse alimento é antioxidante? Aí você vai lá e faz testes para medir a antioxidação. Aí você encontra no meio do caminho uma resposta de sim ou não. Você não se contenta com essa resposta de sim ou não. Você quer entender por que, que ele é antioxidante. O que, que ele tem que o torna antioxidante. Só que a tua pergunta inicial era fazer o seguinte. Ele é ou não antioxidante? Ele é. Tá. Agora, por que, que ele é? Se você ficar dando voz para essa pergunta, na verdade, para essa sequência de perguntas o tempo inteiro, você não termina. Depois se descobre, você vai querer avaliar a estrutura dessa molécula. O que, que tem dentro da molécula que faz realmente ela ser antioxidante. Daí você passa para um nível mais molecular. Depois do nível molecular, você vai para o nível atômico, de uma maneira muito grosseira, assim. Então, você não vai terminar de perguntar. Você vai ter que desistir de perguntar. Então, Uhum. Então, no meu primeiro pós-doutorado, eu achei que eu tinha descoberto a segunda bomba atômica. Né? Eu falei, não, é isso aqui, ó, tá aqui. Apresentei o trabalho. Quando eu apresentei o trabalho, eu me vi com mais dúvidas do que certezas. Daí eu fui para um outro laboratório. Então agora eu tenho que sair de um laboratório de farmacologia e tenho que tenho que ir para um laboratório de bioquímica. Aí eu fui para um laboratório de bioquímica. Daí respondi mais aquelas dúvidas. Terminei de responder aquelas dúvidas, surgiram mais 20. Nossa. Daí eu falei, tá, vou fazer só mais uma sequência de respostas. Aí eu fui para um outro laboratório de engenharia química, que eu queria trazer mais uma avaliação molecular das estruturas que eu estava estudando, né? E fui para o laboratório de engenharia química e ali fiquei mais um tempo e descobri que eu não iria conseguir responder todas as dúvidas que eu estava perguntando. E também, né, que eu precisaria trabalhar, porque é até engraçado falar isso para vocês, porque algumas pessoas acham que um mestrando, um doutorando, um pós-doutorando não trabalham, né? Eles Sim. trabalham muito. Eu trabalhava 18 horas por dia. Só que você trabalha caramba. estudando. É outro esquema, né? Não é aquele É, trabalho braçal ou até mesmo ali lidando com não, pessoas, é um trabalho não. acadêmico, né? Exatamente. Pega ali o TCC,
que alguns fazem trabalhos clínicos, outros não, né? Mas vai enredando, você vai ficando cada vez mais sozinho. E chegou no final que só era o museu, os meus ratos e o meu orientador, meu supervisor. Né? Então, quando eu terminei o terceiro ponto, eu terminei ainda com a certeza de que eu não sabia de tudo aquilo, de que muitas dúvidas ainda surgiam e surgiriam, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter uma profissão que não fosse a estudante. E aí eu fiz os meus concursos para poder dar aula e comecei a dar aula em universidades. Aí depois passei em mais um outro concurso. Uhum. Tudo aqui no estado. Eu moro em Balneário Camboriú, sou de Florianópolis, mas moro em Balneário Camboriú. E trabalhei em algumas universidades aqui do estado, né? Sabendo que eu queria lecionar e ser orientadora de mestrado, de doutorado e dar aula para pós-graduação. Né? Aí quando a gente fala assim, um pós-doutor, nossa, ele é um crânio. Esse cara, essa mulher sabe de tudo. A gente sabe muito de uma coisa específica. Então eu me especializei muito em algo muito específico, que chegou um tempo, que eu confesso para vocês, que eu comecei a ter dificuldade de ter amigos para conversar sobre isso. Não é que eu era nerd, não, eu sempre gostei de balada, eu sempre gostei de videogame, eu sempre gostei de vida normal, uma vida normal. Só que eu fiquei tão isolada naquilo que eu estava fazendo que eu me senti muito sozinha por muito tempo. Então, assim, eu sou docente, trabalho na área de graduação, de pós-graduação, mas atualmente eu tenho trabalhado mais com performance, porque no meio dessa trajetória toda, eu me tornei atleta. Eu conheci o professor Valdemar Guimarães, que eu acredito que vocês conheçam, né? E muitos dos que nos ouvem também conhecem. Sim. Comecei a trabalhar com o Valdemar, dando palestra junto com ele. E ele me desafiou num dia. Terminei a palestra, ele falou: menina, você é uma pessoa muito inteligente, fala muito bem, muito articulada, mas você não convence. Aí eu, uau, o que ele quer dizer com isso, né? Como assim eu não convenço? Você tá louco? Você é uma pós-doutora, assim, você não agacha. Você não faz dieta, você não treina. Você não sabe o que é realmente performance. Nossa, E você olha só. só vai saber... Nossa, ele deu na lata. Deu na assim, cara. Direto mesmo, né? Eu chorei, tá? Eu chorei, não na frente dele, óbvio. Uhum. Mas eu chorei, eu fiquei muito ofendida, mas aquilo me despertou a ir atrás da performance. Aí eu falei para ele, tá bom, se você me treinar, eu treino. Joguei para ele a bola, né? E aí eu comecei a treinar com o eu saía de Florianópolis, vinha para Balneário, acordava 4 horas da manhã e vinha treinar com ele aqui na CPH. E fiz isso por um bom tempo. E aí, meninos, mudou totalmente o meu conhecimento em relação daquilo que eu falava, porque eu comecei a viver o que eu falava. Então, eu comecei a trabalhar com mulheres, tínhamos ali Larissa Reis, Nicole Sell, Renata Mugiati, Alice Matos. Então, eu comecei a conviver com essas atletas, olhar para o que elas faziam, olhar para as periodizações, mas também viver a minha, né? Fazer a minha. Aí eu competi, entrei em alguns campeonatos, enfim, mas tudo isso para entender. E eu encerro essa primeira fala dizendo para vocês que não houve, na minha formação, nenhum aprendizado maior do que este que eu tive quando eu decidi olhar para dentro de mim mesma, como mulher, como atleta, como uma pessoa que estava buscando a performance, né? Eu consegui realmente entender tudo aquilo que os livros de bioquímica, de fisiologia, de farmacologia, de anatomia estavam falando. Eu vivi na pele. Sim. As dores, os amores. E aí eu acho que eu comecei nesse momento, então, a me destacar muito nisso, porque eu falava do que eu vivia. Sim. Eu falava do que eu experimentava. Ô, Tati, E aí, é que não tem jeito, né? Se tu não fala do que tu vive, tu até pode estar certo, mas as pessoas, assim, sentem que aquilo que tu tá falando é vazio. Então, quando tu fala de alguma coisa, tenta pelo menos viver, né? Eu não digo que todo nutricionista ali, por exemplo, precisa ser fisiculturista, precisa ser atleta, mas pelo menos botar na não é isso. prática ali.
Isso. Precisa periodizar um projeto de verão, que seja, né? E claro que Uhum. nós, mesmo não treinando, mesmo não fazendo dieta, mesmo, no caso, não usando hormônios, a gente tem propriedade para falar sobre isso, porque a gente tem cérebro, a gente tem boca, a gente tem bom senso. Sim, Mas é exato. diferente. É diferente quando a gente vive. A gente toca mais as pessoas, principalmente porque a gente entende o que elas passam, porque a gente também passou por isso, não é? E eu até falei ontem com o Panaim sobre isso. Na verdade, hoje de manhã, eu falei, Panaim, acho que eu já tô perdendo a mão dele. Mas como assim? Faz muito tempo que eu competi. Faz muito tempo que eu periodizei uma dieta no sentido de buscar uma performance, né? Aham. E aí a gente vai perdendo assim. Eu falei, o brilho no olho não tá tanto quanto era. Dele volta, volta. Eu falei, não, cara, esse negócio também já não dá pra mim. Deixa eu aqui no meu tríceps gordinho, que tá tudo certo. É mais ou menos essa trajetória, assim. Então, reforçando, né? Claro que tudo que eu estudei, tudo que eu tive como formação de pós-graduação, me coloco em lugares muito especiais, como este aqui, por exemplo. Mas eu acredito que a minha vivência, a minha prática, né, o chão aí que eu estou percorrendo, eles com certeza estão pesando muito agora. Sim. Ô, Tati, e Muito, assim, muito ó, mesmo. Estão me dando autoridade aí. Diga. por exemplo, tu nem é formada, né, em nutrição, mas tu fala muito de nutrição na mulher. Especificamente, né, tu fala bastante ali sobre hormônios, tudo mais, Sim, anticoncepcional, bem específico pra mulher. sim. E assim, ó, apesar de tu não ser formada ainda, Não tem um CRM? não ter o CRN ainda, pra mim, eu já te considero a melhor nutricionista certa. Assim, ó, se tu pegou o CRN, tu já vai ter esse Não. título pra mim, sabe? Só tem que pegar o certificado, né? O É, resto já tem. pra mim é uma. É que Gente, pra mim já é uma honra tu estar aqui no Performance Podcast, né? Então eu queria te perguntar como é que surgiu essa paixão exatamente por esse assunto, né? Tu poderia escolher qualquer outro ali e tu escolheu uhum, justamente nutrição na mulher. Tem poucos nutricionistas que falam sobre isso, né? exatamente. Eu acredito que o fato de eu ser mulher me despertou muito esse interesse. Eu trabalhei muito tempo com homem. Na verdade, vocês sabem que quando eu estou falando de performance, vocês também, a gente está entrando numa esfera muito masculina, né? Os Uhum. esportes iniciais envolviam muito o organismo masculino. As guerras envolviam organismos masculinos, né? Ainda envolvem. Então, o homem ele foi centro do objeto do estudo da performance por muito tempo, né? E a partir do momento que as mulheres começaram a se destacar ou a se interessarem por também serem competitivas, performáticas, saírem daquele escopo de serem mães apenas e começaram também a projetarem carreiras de maior visibilidade, onde elas precisavam de uma maior virilidade, de uma projeção de conquista, de domínio, de território muito maior. Todas as ciências que envolvem tanto o comportamento quanto a saúde, o desporto, começaram a se interessar por esse organismo, né? Então, Tatiane, caí meio que de paraquedas nesse interesse, porque me incomodava muito o fato de eu encontrar homens falando sobre isto. Aí você diz assim, ai, feminista, ai, né, você Hum. depila a axila ou não depila? Fala aí pra gente, né? É, não tem nada a ver com isso. É que os homens, por muito tempo, estiveram à frente como objetos de estudo, como objetos de interesse, e eles também foram os que mais se interessaram em destrinchar o que era uma mulher. O que é ser uma mulher? O primeiro ciclo menstrual não foi descrito por uma mulher que sangrava, foi descrito por um homem. E aí Uhum. eu sempre digo para os alunos ali, né, para os meninos, muito obrigada, até aqui, ó, super úteis. Agora deixa com a gente. Então, dentro da ciência, dentro da própria nutrição, a gente encontra muitos homens. Dentro da educação física, a gente encontra muitos homens. Dentro da medicina, quando se fala de esporte, desporto, performance, estética, a gente encontra muitos homens. E começou a me incomodar o fato de, poxa, eu também sangro, eu também tenho cólica, eu também fico mal-humorada no meu ciclo menstrual, mas são homens que estão falando para mim sobre isto. E aí, quando eu comecei a falar um pouco mais abertamente sobre mulheres,
eu vi que os homens também começavam a me ouvir, os treinadores, os nutricionistas, os médicos, os preparadores. Aí é uma mulher que está falando, porque eu passei por todas as fases que uma mulher pode passar. A jovem que não está muito preocupada com o corpo, que depois começa a se preocupar com o corpo, daí começa fazer alguma atividade física que, na verdade, não dá músculo para ela, só aeróbio, daí ela fica toda flácida, toda molinha. Já passei pelo momento de querer treinar e de ser maior. Já estou numa fase agora, eu estou com 41 anos, então as prioridades são outras. Claro que meu corpo, claro que eu ainda cuido do meu corpo, mas inverteu, alguns papéis foram invertidos, né? Então, eu vi que era uma área muito carente, onde nós não tínhamos mulheres falando sobre isso. E aí, a partir do momento, eu comecei a estudar um pouco mais, dentro de algumas pós-graduações, começaram a surgir disciplinas específicas sobre disso, né? E hoje o meu público não é mais majoritariamente masculino, mas hoje eu tenho mais mulheres do que homens me seguindo. Uhum. E isso acho que trouxe uma identidade para elas. E o que eu queria também, assim, falar, que é muito interessante, é que eu ainda continuo falando para homens, mas homens que estão interessados em aprender sobre mulheres. Então, foi mais ou menos por aí. E a nutrição surgiu porque eu vi que não adiantava eu falar só de fisiologia, farmacologia. A parte que se diz respeito à nutrição, ela é importante para qualquer profissional. Por isso que eu aceito de vocês hoje você já se destaca no meio da nutrição. Não por ser nutricionista, mas porque eu entendi como farmacêutica que o estudo da nutrição, as variáveis nutricionais, isto influencia demais na saúde, na doença, na performance. Então, não há como um profissional da saúde não entender o mínimo de nutrição. Não estou dizendo prescrever dieta, porque daí é outro Outros fenômeno. 500, aham. Outros 500. Mas, assim, tanto que deveria se ter em todas as faculdades da saúde um módulo sobre nutrição. Um basicão ali Dentro da física, sobre um basicão. fisiologia, sobre os alimentos em específico, Metabolismo, Os metabolismo. macros e Com micronutrientes, né? certeza, com certeza. a bioquímica se responsabiliza a parte, mas a bioquímica, ela tem que falar tanto sobre outras coisas que não sobra tempo para você falar de bioquímica dos alimentos, por exemplo. Uhum. Né? E mais do que isso, falar de metabolismo mesmo. Assim, eu acho que se fosse uma disciplina que envolvesse metabolismo e a nutrição dentro disso, daí você entenderia o metabolismo nas principais desordens, nas principais doenças, nas principais fases da vida de um indivíduo, né? Então, é para todo mundo nutrição. E depois que eu comecei a estudar nutrição, eu tenho muito mais propriedade para falar, por exemplo, de medicamento, de hormônio. Uhum. Tipo, tu sabia a Abriu muito estrutura, tu sabia de cor a estrutura química, tudo, mas não necessariamente da isso, fisiologia, né? exato. E entender que quando você está falando de um medicamento, da absorção de um medicamento, troca só um pouquinho. É a absorção de um nutriente. São os mesmos epitélios, são as mesmas células, é o mesmo ambiente geográfico, biológico que compete uma molécula sintética e com uma molécula endógena. Uhum. E hoje a gente vê a influência do estado nutricional, do tipo da dieta, em tantas variáveis que não há condição de eu isolar isso. Não tem como. Às vezes eu nem penso que eu estou falando de nutrição. Eu nem percebo que eu estou falando de nutrição, mas eu estou falando de nutrição. Sim. É muito legal. Aí eu fui estudar, né? Falei, não, já que eu também estou me metendo num campo que existem profissionais que defendem isso com unhas e dentes, né? Eu tenho que também entrar nesse conselho, eu tenho que me submeter a esse regime de fiscalização, porque é uma profissão. Né? E depois que você começa a prescrever dieta, também muda tudo, né? Uma coisa é você conhecer um pouquinho de nutrição, outra coisa é você prescrever e atender pacientes, né? Que é totalmente diferente. Sim. Então, só me complementou e só me jogou para cima nesse sentido, assim, só aumentou o meu nível de conhecimento. Não, total, total. Mais ou menos assim. Por exemplo, quando tu estuda nutrição, tu aplica pra si é uma coisa, mas daí
para uma pessoa que tu não conhece, nunca viu na vida, e tu precisa prescrever uma dieta para ela, é totalmente diferente mesmo. Ô Tati, mas seguinte, Diga. vamos começar então sabendo então falando sobre nutrição na mulher. Qual a diferença basicamente entre o homem e a mulher, fisiologicamente falando, sabe? Sim. Bom, eu vou sempre puxar a sardinha, né, para brasa, né, para a sardinha que eu defendo, né? Eu sempre falo que quando você tem um especialista de uma área, nesse caso aqui, nutrição da mulher, é como se ele fosse um pintor e ele estivesse reescrevendo uma obra de alguém. Então, eu peguei uma obra de Picasso, eu estou fazendo uma releitura dessa. Né? Eu posso ser um artista só fazendo releituras. Então, eu estou fazendo uma releitura da fisiologia, da biologia, da anatomia, da hormonologia, da psicologia. Estou fazendo essa leitura através da minha janelinha, das minhas cores, da minha intensidade e colocando um pouco de Tati sobre isso. E a Tati tem uma formação extremamente química, a Tati tem uma formação bem molecular e, e muito relacionada também com hormônios, né, com a fisiologia hormonal. Então, se a gente for basicamente olhar entre um homem e uma mulher, as principais diferenças, nós poderíamos setar essas diferenças não em função dos tipos de hormônios, porque nós temos os mesmos hormônios. Só que nós somos orquestrados por estes hormônios de forma diferente. No rock, a bateria é muito importante. Na MPB, a gente já pode pensar nas cordas. Né? Então, para a mulher, por mais que ela produza os mesmos hormônios que os homens produzem, a constituição, a regência destes hormônios, né? A orquestra de hormônios, ela acontece de uma forma muito diferente, muito diferenciada, em função das quantidades e principalmente em questão da variedade destes hormônios que acontecem de forma cíclica todos os meses. Então, eu não gosto de colocar a mulher assim, diferenciada de um homem pelo aparelho reprodutor. Vocês têm pênis, eu tenho vagina. Não é assim que eu gosto de ajustar as nossas diferenças. Nós temos hormônios em quantidades diferentes que geram no nosso corpo um metabolismo diferente, uma estrutura diferente e um comportamento diferente. É, O cérebro da pois é, né? mulher. Acaba as emoções acabam, digamos, o ambiente externo, por causa dos hormônios, acaba refletindo em emoções diferentes, logo comportamento diferente também, né, Tati? Diferente. Se você for pensar no estrogênio, no homem, o estrogênio ele tem uma função. Na mulher, muitas dessas funções se sobrepõem. Densidade óssea, é, regulação de glicose, de insulina. O estrogênio participa de muitas tarefas que num organismo masculino também seria importante a gente falar. Né? Mas dentro do organismo feminino, dentro do cérebro feminino, o estrogênio desenvolve comportamentos de uma forma diferenciada, porque nós temos quantidades de neurônios diferentes, nós temos estruturas anatômicas cerebrais diferentes, nós vamos ter hormônios chegando nessas estruturas em concentrações maiores ou menores. Então, nós somos, cerebralmente falando, diferente dos homens. E até quando você olha para um animal que está copulando, né, o estrogênio ele é importante. Se você pega um rato, um roedor que ele tem ele é quadrúpede, né? E no caso quadrúpede, a gente é bípede, né? Ele é quadrúpede, a fêmea, quando ela vai copular, ela, 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 ela estrutura todo a sua bacia, os ossos que compõem essa arquitetura do quadril, né? Ele é modificado para que essa projeção da cópula, da inserção do pênis, né, da penetração, seja, como é que eu posso dizer, seja recebida por essa fêmea. Né? Ela muda a estrutura dela do quadril, ela como se ela agachasse ou ela projetasse o quadril dela para trás para ela conseguir receber o pênis desse macho, desse roedor, por exemplo. E quem faz essa... Não vou falar de retroversão de quadril, que seria ridículo falar, mas quem faz esse pulso do quadril ser modificado é o estrogênio, por exemplo, é um hormônio. Né? Então,
O próprio Entendi. comportamento do ato sexual, da penetração entre o homem e a mulher é diferente. A mulher tem que receber o pênis. Então, ela projeta toda a estrutura dela anatômica para uma outra dimensão matemática. E os homens não, os homens precisam da gravidade, por assim falar, né? Precisam da ereção. Então, são pequenas modificações de quantidade desses hormônios, de distribuição desses hormônios, que fazem nós termos mais deposição de gordura em algumas regiões, especificamente, para pensar num possível bebezinho, para pensar numa proteção cardiovascular. Temos também a questão de que a testosterona, se a gente for falar da testosterona, para uma mulher ela é importante, mas se a gente for falar que a libido do homem e da mulher se comporta bioquimicamente da mesma forma, a gente está cometendo um grande erro. Para a mulher, a testosterona não é tão importante para a libido quanto é para o homem, ela é importantíssima, mas ela não é tão importante quanto é para o homem. O estrogênio dentro da libido feminina, ele é muito mais importante que a testosterona. Então nós temos diferenças, principalmente diferenças hormonais, que vão fazer com que essas arquiteturas sejam diferentes, as necessidades bioquímicas, nutricionais, sejam diferentes entre um e outro, e o comportamento, consequentemente, diferentes entre um e outro. Né? Eu acho que a principal diferença que temos entre homens e mulheres seria essa orquestração de hormônios, né? Quem é que impera, quem é que domina, quem é que é realmente regente dessa fisiologia? É o hormônio tanto comportamentalmente quanto fisicamente. Eu acho que isso que nos diferencia muito. Tanto Uhum. que quando a mulher abusa de hormônios masculinos, ela adota comportamentos e formas físicas masculinas, né? Mais masculinas. E os homens também. Quando os homens estão com níveis estrogênicos elevados, ele começa a ter acúmulo de gordura onde? Nas regiões que as mulheres também acumulam. Gordura tricipital, interior de coxa, região do quadril. Porque nós temos o quê? Densidade de receptores de estrogênio mais distribuídos nessa região glúteo-femoral do que os homens têm. Para a gente arquitetar a estrutura do quadril e ali a estrutura do abdômen e core é importante porque a gente fica 9 meses com o bebezinho, né, gerando esse bebê, então cuidando desse bebê. Então seria muito imaturo da nossa parte só falar de mulher em termos reprodutivos, porque, por exemplo, eu ainda não decidi ser mãe. Então eu não posso falar que o meu aparelho reprodutor é para a reprodução. Não, ele é para um monte de coisa, mas no momento não é para reprodução. A gente olhou muito para a mulher com os olhos, né, Uhum. da maternidade, e hoje a gente Uhum. entende, por exemplo, uma mulher com testosterona alta. Se eu, Tati, fosse mãe e tivesse testosterona alta no momento em que eu estou educando meu filho, a testosterona ela é um tipo de hormônio que ela traz um pouquinho de comportamento antissocial, se você parar para pensar. As mulheres são muito mais socializáveis do que os homens. Não que elas sejam mais simpáticas, mas em geral elas são mais Não, com certeza. sociáveis do que homens, Com certeza, a né? mulher é Elas têm mais. Consegue dinamismo. conversar, onde chega já começa a conversar, já se dá bem com todo mundo. O homem já normalmente é Uhum. mais retraído, né? Já chega quietinho. E aí, se você for pensar nisso que você está falando, imagina uma mãe que tivesse Uhum. testosterona no nome, bota ali alta concentração, e esse hormônio, um hormônio mais antissocial, um hormônio mais relacionado com agressividade, não é violência, é agressividade, conquista. Ela iria competir com o próprio filho. Então, as Uhum. mulheres acabam tendo, tem várias discussões da psicologia comportamental que falam, né? Que o estrogênio, ele é o estrogênio, a ocitocina, a prolactina, nos primeiros momentos ali da amamentação, são hormônios mais sociáveis. E quando os homens estão com esses hormônios em altas concentrações, eles começam a ter comportamentos mais feminilizados. Gordura, Certeza. choram com mais facilidade. Os Uhum. meninos sempre falam, eu tô parecendo uma mulherzinha, vou sangrar, vou menstruar. Porque estes hormônios que nos arquitetam em maior concentração determinam o nosso comportamento. Né? Então, eu acredito que seja isso. O hormônio
que gera modificações fisiológicas, bioquímicas, anatômicas e também, principalmente, comportamentais. Eu Sim. acho que essa seria a principal diferença. Recentemente eu li um artigo e nos resultados ele mostrava, era uma tabela com os genes, né? E a ondulação de humor de acordo com os hormônios e tal, com as expressões desses genes. Daí o do homem é uma tabela bem homogênea, assim, ó, tudo limpo. Daí a mulher já é um arco-íris, assim, ao longo do mês. Bonitinho. E, ô Tati, assim, ó, de acordo com essa ondulação de humor, Exato. dos hormônios, ao longo do mês vai variando também. E o que que isso implica na nutrição para a mulher? Tem que ser diferente? Tem períodos que precisa ou que não precisa, mas poderia ser diferente? Na prática, o que difere mesmo a nutrição da mulher com relação à do homem? A do homem chega a ser mais fácil de montar, mais simples do que a da mulher? Sim e não. Vou generalizar. Eu acredito que seja mais simples para o homem. Eu estou falando agora como uma mulher, não como uma profissional. A mulher ela tem um componente comportamental em relação à alimentação muito mais variável do que os homens. Vocês bem colocaram que os homens são mais estáveis hormonalmente ao longo do mês do que nós. Nós precisamos dessa gangorra de hormônios. A gente vai precisar, durante um mês, que é o período que a gente tem para amadurecer um óvulo, a gente tem um mês para ter esse óvulo ali disponível para, se houver fecundação, tá tudo bem ali, né? E para esse óvulo amadurecer, a gente precisa de subir e descer alguns hormônios. Não tem como estar estável uma quantidade de hormônios. Quando, na verdade, esses hormônios estão estáveis, né? Ou ela está na menopausa, ou, por exemplo, ela está usando um anticoncepcional, que traz para ela uma dose de hormônios, anticoncepcional hormonal, né? A gente tem os hormonais. Então, quando a mulher está usando uma pílula anticoncepcional, por exemplo, ela está com seus hormônios estáveis. Não estou dizendo que eles estão baixos, eu estou dizendo que eles estão estáveis. O mês inteiro com a mesma dose de hormônios. Porque, naturalmente, não é isso que acontece. Uhum. O ciclo feminino, ele acontece em quase 430 vezes que ela tem a menarca, a menstruação, até a última menstruação. Varia depois de um ano, contado para frente, ela estaria, então, na menopausa. Certo? Então, quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, falida, se não for uma operação ginecológica ou doença, obviamente, vão pegar na idade, né? Ela está na menopausa. Né? E, durante todo o mês, como eu falei, esses hormônios sobem e descem. Então, o primeiro dia do ciclo de mulher, do ciclo menstrual, ele é o dia do sangramento. A menstruação é o evento mais evidente do ciclo feminino, do ciclo mensal feminino. Mas não é o mais importante. Está longe de ser o mais importante. Então, a menina sangrando no dia 1, esse é o primeiro dia do ciclo. Algumas mulheres sangram por 3 dias, outras por 5, outras por 7. Então, existe ali uma variação de dias de sangramento, de dias de menstruação. Existe uma variação de fluxo de sangue durante essa alteração do endométrio, porque nada mais é uma habilidade que foi dada para o útero da mulher. Ela não precisa desenvolver mais aquele útero, porque não chegou ninguém ali, não tem bebezinho à vista. Então, aquele útero que ficou bem desenvolvido, ele agora precisa atrofiar literalmente, e ele vai descamando, vai tendo essas células, e essas células são eliminadas ali com o fluxo de sangue, né? Então, vão tendo atrofias, é muito legal, assim, vai ter vasoconstrição, estes vasos vão entrando em apoptose e a mulher E é por isso que é cólica? E é por isso que dá cólica. Essas contrações, elas são necessárias Caramba. muitas vezes para expelir esse sangue. E aí tem mulheres que têm sensibilidade de contração uterina maior que outras. Mulheres que têm fluxo de sangue, mulheres que têm quantidade de neurônios nas regiões menores ou maiores, então elas sentem mais dor. Mulheres que podem produzir mais inflamatórios do que outras, mais próximas glandinas, que estão relacionadas com inflamação, né? Então, é muito individual entre uma mulher e outra. Mas, durante esse tempo, ela fica sangrando. Nesse momento que ela está sangrando, ela está com o foco todo gerado no útero dela. É ali que precisa de uma repaginação, de uma remodelação. O sangue, ele está circulando, está se movimentando do ponto de vista uterino. Então, se você parar para pensar assim, a distribuição sanguínea, nem gostei de falar, mas é mais fácil de entender. A distribuição sanguínea para a periferia, ela é mais comprometida, porque existe ali uma idade que está precisando de uma atenção. Nesse momento que ela é menstruada, é normal que ela esteja mais fraca, mais indisposta, ela está sentindo mais dor. Ela, por causa da queda do estrônio, né, e do aumento da progesterona, ela começa a ter mais líquido. Então, esse líquido que ela retém no corpo dela, ele sensibiliza receptores de dor na região da lombar. Então, ela sente dor na lombar, ela fica com dor nas costas. Sensibiliza o seio, porque a água está retida no seio, na mão,
ela sensibiliza os homens. Então, eles começam a receber o tempo inteiro um estímulo. Essa água, como se pressionasse essa região, esse fluido e esse inchaço machuca, dói. Então, ela fica sendo sensíveis. Nós temos também uma evidência da literatura, nesse período entre a pré-menstruação e a reserva de triptofano, muito. E você sabe que o triptofano, ele é e a serotonina, a pré-menstruada e a serotonina é um chão. Ela tem mais fome, ela fica mais insatisfeita, ela fica mais irritada, né? Preocupada com a saúde. Nós podemos derivar de serotonina, de dopamina, de vários neurotransmissores, mas a serotonina é muito bom. E é interessante. Galera, infelizmente o áudio deu uma travada, provavelmente por causa de algum erro de conexão de internet, mas o assunto anterior estava terminando e agora vamos começar no próximo assunto falando sobre anticoncepcional. Elas podem até hipertrofiar mais e desenvolver mais massa muscular do que mulheres que não usam, porque a pílula contraceptiva, ela pode normalizar o ciclo. Então, pode diminuir o sangramento. E aí ela consegue ter mais constância. Mas se a gente for pegar uma mulher natural, que não usa anticoncepcional, essa fase pré-ovulatória, essa fase inicial do ciclo menstrual, seria um momento que a gente poderia trabalhar mais com cargas. Primeiro, ela tem mais hormônios. O estrogênio também é anabólico. O estrogênio também participa de todo o influxo sanguíneo, cálcio, tudo isso é muito dependente de estrogênio. Remodelação óssea. Então, nesse período, ela está menos suscetível a lesões também. Então, ela consegue treinar com mais cargas. Ela consegue recuperar de um treino mais pesado. Quando ela está ovulando, então, ela está na fera. Ela está ali, não. Ela aumenta o leg, ela vai agachar com mais peso. E aí, quando o estrogênio baixa, na segunda fase do ciclo, e a progesterona começa a subir, que o corpo entende que ela tem que desenvolver o útero. E aí a progesterona entra na jogada. Esse hormônio é um hormônio que também faz alterações comportamentais, de aporte hídrico. Já se tem mostrado que a progesterona aumenta muito o apetite. Mulher grávida tem mais apetite. Progesterona é o hormônio de mulher grávida. Mulher que usa anticoncepcional com progesterona alta, também o apetite come mais e engorda, porque come mais. Mulheres que usam esteroides anabolizantes da classe 19-NOR, derivados da nandrolona, são as drogas que mais aumentam o apetite. Então, trembolona, a própria nandrolona. A boldenona é uma testosterona, né? Mas ela também aumenta o apetite. Então, e nesse momento, ela está com menos estrogênio, então ela fica mais suscetível a lesões. Tem alguns trabalhos que mostram a questão do metabolismo de carboidratos e de gordura nessas duas fases. A mulher consegue metabolizar melhor carboidratos na primeira fase do ciclo do que na segunda fase do ciclo. Na segunda fase do ciclo seria um momento em que deveríamos pensar num aporte maior de gorduras do que de carboidratos, mas, ao mesmo tempo, é um momento onde ela está querendo comer mais carbo. Porque ela está mais ansiosa por causa da TPM, né? Então, a gente não sabe muito bem por que há essa preferência metabólica por tais macronutrientes. Mas existem trabalhos que mostram mais carboidrato na primeira fase, mais gordura na segunda fase. Então, já vi algo semelhante também. Seria interessante também, de alguma maneira, periodizar de acordo com a menstruação da mulher. Em relação à nutrição, no sentido de, normalmente ela sente um pouco mais de fome, mas ela gasta um pouco mais de calorias nesse período, mesmo que ela não faça mais atividades, né, por si só. Então, seria interessante ela ingerir, sei lá, 100, 150 calorias a mais no dia, que é aquele docinho que ela quer, que ela tá a fim de comer e tal, ou não tem como fazer esse tipo de coisa? Não, os trabalhos, assim, eles são muito flexíveis em relação à questão comportamental, né? No sentido, a TPM é um momento de mais fome, né? Esse momento você está mais saciada porque tem estrogênio. Eu acredito que a questão da gordura na segunda fase do ciclo seja porque a gordura é mais cetogênica do que carboidrato, né? Então, imagina, se ela está com uma dificuldade e uma preferência por carboidratos em função da queda do triptofano, serotonina, e a nutrição também fosse rica em carboidratos nessa fase, ela poderia ter um aporte ali de calorias muito severo, e aí não é um mês que ela engorda, ela vai engordar em função dos meses que ela está fugindo nesse período da dieta, porque tem mulheres que ficam um mês não. É uma semana comendo errado toda a menstruação, né? E aí seria mais interessante, de repente, nessa primeira fase do ciclo menstrual da mulher, ser um pouquinho mais rígido na questão caloria, quantidade de caloria,
E para essa segunda fase, que você sabe que ela vai estar mais manhosa, mais sensível, você poder ter um pouquinho mais de flexibilidade na ingestão de alguns alimentos. Porque se ela baixar carbo, muito carbo, num período pré-menstrual, ela vai sair na página do G1.com como psicopata porque ela matou alguém. Com certeza. Os Estados uma Unidos fase... têm Os Pois Estados é. Unidos têm uma amenização de pena para mulheres que têm disforia pré-menstrual, para mulheres que têm Sério? TPM É mesmo? muito severas e que cometem crimes na fase Ainda bem que eu moro pré-menstrual. no Brasil. Se minha mulher cometer alguma coisa, vai pagar. Exato. Mas, matei uma pessoa, tô no período pré-menstrual, se o Tá psiquiatra determinar tranquilo. que há uma disforia, tua pena é reduzida. Olha Olha que só. coisa engraçada, Ô, né? Tati, Agora deu medo. então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Por exemplo, tem essa parte do metabolismo mesmo. Na primeira fase a gente tá com a insulina ali um pouco melhor para jogar mais calorias, mas na segunda fase tem a questão comportamental, mesmo que o metabolismo não esteja tão sensível, né? A insulina tem a É, parte comportamental. E se tratando de longo prazo, eu não veria problema ali jogar um pouquinho mais de carboidrato, talvez o docinho nessa jamais. segunda fase. De Não, longo prazo não seria o que é jamais, definitivo, né, para jamais. os resultados. Não, jamais. E a gente já sabe que a escassez gera compulsão, né? Uhum, A gente tem sim. que entender que o Com certeza. cérebro da mulher, neste momento, ele está com um comportamento diferenciado, né? Então, pensa, nessa fase 2 do ciclo menstrual, o teu corpo está entendendo que talvez possa ter havido uma fecundação e uma possível gravidez. Então, também a nutrição desse organismo feminino, ele vai, por um tempo, também ser dirigido em função, poxa, ela tem que segurar um bebezinho aí nesse período importante da fecundação. Então, ela não pode ficar escassa de nutrientes. E se ela estiver grávida? Uhum. Né? Então, o corpo lúteo, por um tempo, ele vai igual o ovo, né? A clara, a gema, e o pintinho ali dentro, né? Então tem a proteína, tem a gordura, então é dentro do ovinho lá que o pintinho, até ser chocado, por assim dizer, ele é alimentado, ele é nutrido ali no embrião, né? Na fase de embrião. E para a mulher também, essa fase embrionária, primeiramente ali é o óvulo o corpo lúteo, perdão, que está alimentando. Depois a placenta que começa a ser realmente o aporte de nutriente, de sangue, mas no início você não tem placenta. A placenta demora um tempo para ser formada. E é a vitela ali que vai nutrir esse embrião por muitos e muitos dias. Então, é toda uma orquestração que o corpo tem que ter, porque todo mês a gente dá um alarme falso para o corpo por não estar grávida. Ele se prepara para isso. Aí o anticoncepcional entrou para diminuir os riscos de gravidez indesejáveis, para proteger mulheres, né, em relação à taxa de natalidade. E estes anticoncepcionais vêm também, muitas vezes, dentro desses protocolos de medicamentos, não terem uma função anticoncepcional, porque a mulher às vezes nem tem namorado, ela nem está mantendo relação sexual, então ela não vai engravidar. Mas eles podem entrar num ciclo feminino para regularizar o ciclo. Se tiver muito sangramento, ele diminui o sangramento. Se ela tem muita cólica, ele diminui as contrações. Né? Então, ele modifica muito o ciclo, o sangue, o fluxo menstrual também. E pode deixar essa mulher mais estável ao longo do mês. Mas se, né, a gente pensar numa mulher natural, que não usa... Porque para mim, mulher natural é que não usa anticoncepcional, não é que não Sim, usa testosterona, né? Justo. A mulher natural, ela tem essas oscilações, e aí o treinador precisa conhecer essas oscilações, o nutricionista, e não vai ser no primeiro treino, com certeza. no primeiro mês, nem na primeira dieta. Para você ter uma ideia, quando a gente faz a tabelinha com a mulher, a tabelinha seria você calcular o seu período fértil durante 12 meses. Nossa. O médico fica com você 12 meses calculando o teu período fértil, e depois de 12 meses ele faz uma média. Para daí no ano seguinte você estar segura de que esse período é seguro de eu não engravidar e esse período é o período fértil. E por que o treinamento também não tem que obedecer essa mesma observação? Sim. Durante 12 meses, talvez 6 meses, a dieta também, né?
você observar como é esse metabolismo por um período maior de tempo. Mas isso não é culpa de vocês, não. Isso é culpa da gente que não se conhece, que não se percebe. Se vocês pegarem as clientes, as pacientes de vocês, que dia você menstruou? Não sei. É Ela bem não raro. sabe a data É bem dela. raro É muito raro. saber. Então, Tati, na E aí, verdade, essas variáveis de treino, dieta, aham. Tipo, caem por tudo isso é muito novo, na verdade, né, Tati? Toda essa discussão muito. com relação principalmente a treinamento e nutrição relacionada específico para a mulher, porque igual você falou antes, tudo foi muito para o homem. Então, quando a mulher começou a entrar nessa vida fitness, né, nesse treinamento e tudo mais, entrou com parâmetros de como seria treinar um homem, por exemplo, né? Agora que a gente tem muito mais conhecimento, que a gente tem estudado muito mais que tem mais demanda, a gente tem visto que, pô, tem diferenças e fazer uma periodização, né, através do ciclo menstrual da mulher pode e tem diferença, né, com relação ao treinamento Uhum. e por ser muito novo, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está começando, iniciando a montar isso. Eu acredito que daqui para o futuro ainda vai melhorar muita coisa. É. E uma dificuldade que a gente tem para fazer isso é realmente, tem como sempre, né, a gente fala muito da individualidade, isso acontece no ciclo menstrual também. Cada mulher é muito diferente, tem mulher que é regular, tem mulher que é irregular, e isso complica muito para montar um treino, para montar uma dieta, e eu acredito que para sair da melhor maneira possível, a gente precisa se especializar muito ainda, né? Exatamente. Aquilo que nós falamos no início, o objeto de estudo mulher é muito novo. Nós Sim. somos estudadas para parir. Uhum. Isso sabe-se muito bem dizer o que a gente tem que ser. Mas para performance, né, longevidade, hoje Exato. a mulher com 40 anos não é a mulher de 40 anos atrás. A minha avó com 40 anos já era uma senhora. Eu não Uhum. me Com considero certeza. uma senhora. Uhum. Nem um É, pouco. Nem um pouco. as exigências são outras. Mentalidade, os objetivos já são outros. Né? Então, isso que você falou, a mulher está buscando essa performance. Ela quer estar bem por um tempo maior de tempo. Não é só na Uhum. juventude dela. Tem mulheres hoje com 40, 50 anos que estão com os corpos muito melhores do que quando eram jovens. Eu me Sem considero uma dúvidas. mulher. Meu corpo está muito melhor agora do que era quando eu era mais jovem, que eu tinha mais músculos, que eu tinha mais gordura. Mas agora existe toda uma preparação para receber esse corpo e uma constância também do que eu preciso fazer para manter esse corpo. Né? Então, a gente tem que entender quem é a tua paciente, quem é a tua cliente. Ela é uma paciente que sangra, e se ela sangra, ela é uma paciente que sangra regularmente, como você bem Uhum. colocou, ou é irregular? Porque daí, periodizar em função do ciclo menstrual fica inválido, Uhum. porque você não consegue mensurar as É quase variáveis. impossível, né? É muito É difícil. impossível. E aí tem que bater muito no que a mulher sente sobre ela. E aí ensiná-la o que é nutrição, para ela também ter o que é o treino de verdade, para ela Uhum. também não ficar refém de protocolos, mas ela também ajustar em função do que ela necessitar. Coach, treinador, nutri. Nesse momento aqui eu comi mais, fiz uma refeição a mais. Ela sabe que ela pode jogar. Exato. Se conhecer, tem um feeling, né? Isso É, vai ajudar bastante para ela saber o momento que ela vai poder ingerir um pouquinho mais de alguma caloria e tal, mas ela tem que conhecer muito bem para ela entender que aquele momento ela realmente precisa e não é só porque é psicológico, porque ela quer, né? Que é um momento que ela realmente necessita daquilo e um momento que ela já está num período que ela está 100% e que ela não precisa e não pode mais ficar saindo da dieta, né? Porque normalmente mulher é muito mais sentimental com a alimentação. Então, eu acredito que seja muito mais difícil para elas em identificar o momento que elas realmente necessitam daquilo e podem fazer que não vai alterar, né, naquele projeto que ela está tendo ali com Isso. relação a corpo, estética, enfim, e no momento que, pô, isso vai fazer diferença e vai alterar, né? Não, e por exemplo, isso até dependendo de como a mulher lidar com isso, pode ser que ela use como desculpa pra sair comendo tudo, né? Mas também às vezes Exato, não é isso. bem assim isso. É isso que eu que tô querendo funciona. dizer, exatamente. É. E tem muitas que acho que o ser humano, né? Mas as mulheres são terríveis, assim. Eu acho que os homens conseguem aderir a dietas de uma maneira mais constante do que mulheres, né?
A gente erra, escolhe, fura a dieta e a gente tem uma mania de continuar furando. Né? Isso. Então, se ela voltar depois que esse período passar, ela vai ficar muito mais tempo não menstruada do que menstruada. Então, se ela também for inteligente de saber o momento que ela pode, o momento que ela não deve, o momento que ela pode equilibrar um pouco mais, saindo, sei lá, de uma prescrição dietética ou de treino, ela volta rapidamente. Então, se a gente for parar para pensar assim, na segunda fase do ciclo, se a gente sabe o dia que ela vai sangrar, que ela vai ficar de TPM, quem sabe aquela semana você entre um pouquinho mais com dietas e refeições livres. Pode ser uma. E aí, no primeiro período, você aperta um pouquinho mais. Você deixa para fazer treino de periodização de carga um pouquinho mais antes do período pré-ovulatório. Na segunda fase, você faz treino mais metabólico. Eu sei que vocês não gostam muito de usar o termo metabólico, né? Sim, mas eu entendo que a gente não tem um termo específico para separar ambas as ideias e quando me falam em treino metabólico, né, enfim, ou tensional, para mim faz sentido nos caminhos, assim, mas é real, não existe exatamente, mas os caminhos para usar esses termos fazem sentido. Ela não vai conseguir pegar tanta carga nesse momento, por questão de sangue, por questão de fibra muscular, por questão do próprio comportamento. Então, nesse período, fazer treinos que sejam treinos mais leves com carga e talvez treinos que possam também evidenciar um pouquinho mais o VO2 e trabalhar mais com a aerobiose, também pode ser mais inteligente, né? E ela também tem que ter a liberdade de, no dia que ela não se sentir disponível para treinar, disposta para treinar, que ela fique em casa assistindo Netflix, chorando, né? Não tem problema, mas ela vai entender que aquilo vai passar. E outra, se isso se prolongar muito, se a menstruação for algo que tira muito ela do eixo, atrapalha muito o comportamento, não menstrua. Usa uma contracepção para não menstruar. Hoje a medicina ela não considera risco a mulher usar uma metodologia contraceptiva contínua para ela não menstruar. Vamos pensar assim, o anticoncepcional, ele apresenta colaterais e efeitos adversos e contraindicações. Pronto, ele é uma medicação. Mas vamos partir do pressuposto que você encontrou o melhor anticoncepcional para aquela mulher. Porque assim, a gente como mulher tem uma mania muito feia de usar o anticoncepcional da prima, da irmã, da amiga. A gente não vai na gineco quando menstrua, a gente vai na gineco quando está começando a ter relação sexual, alguma coisa do tipo. Né? E isso pode acontecer muito antes, muito mais precoce do que a gente imagina. Mas a gente primeiro começa a copiar o anticoncepcional da amiguinha, da mãe, da tia, da prima. E cada uma de nós tem uma exigência de um tipo de concentração de hormônios. Mulher que sangra mais, que sangra menos, útero maior, útero menor, comorbidades ou não. Então, existem muitas variações de contracepções. E aí, se a gente escolhe o anticoncepcional certo para aquela mulher, onde não há contraindicação para ela, onde essa mulher pode usar isso. Ela não tem câncer ou sugestão de câncer, ela não tem diabetes, ela não é hipertensa, ela não fuma. Então, ela não tem contraindicação para uso de hormônios. Tá, entrou com uma contracepção hormonal, nem precisa ser, talvez um DIU, que a gente também pode falar disso, né? Mas se for encontrada uma maneira no qual ela não menstrue, ou que ela menstrue de uma forma mais regular, bingo, não tem problema nenhum. Ela não está submetendo o corpo dela a maior risco em relação à saúde, se ela emendar uma cartela de anticoncepcional na outra. Eu sou uma mulher que tenho muita TPM. Se eu não uso anticoncepcional ou algum tipo de hormônio, como a gestrinona, às vezes para regular essa questão menstrual, gente, eu já recebi atestado de psiquiatra para ficar em casa, porque eu entro num quadro depressivo e às vezes até de hipomania. E isso, o que é o transtorno compulsivo obsessivo? Não por comida, mas por produtividade. Eu fico num looping de produtividade que eu não durmo às vezes. E aí eu fiz um tratamento com uma psiquiatra, usei medicação psicotrópica
e usei hormônios para que eu não menstruasse. Eu não estou menstruando agora. É a melhor fase da minha vida. Entendi. Então, eu consigo me manter mais estável. Então, se também é uma mulher que é natural, mas que também passa muito trabalho por ser natural, pode entrar com uma metodologia de regulação ciclo para que ela não sangre e dessa forma ela consiga se manter mais estável. Atletas fazem isso, né? Muitas delas fazem isso. E às vezes a atleta, por ter um percentual de gordura muito baixo, ela também não tem substrato energético para fazer hormônio. E aí ela também não faz estrogênio numa concentração ideal, daí ela não sangra também, né? Ela não faz progesterona, então também a amenorreia da mulher atleta, tem tudo isso, né? Então hoje a gente tem tanto conhecimento em relação ao passado, a ginecologia está tão mais avançada que nós já conseguimos trabalhar, sim, com uma metodologia hormonal para que essa mulher não sangre em função de todo o desconforto que ela tem ao longo do mês. Ô, Tati. Mas quem usa anticoncepcional vai engordar? Não, não necessariamente. Pois é justamente essa pergunta que eu ia fazer, porque eu vejo muita mulher, porque a gente escuta muita coisa, né, e eu acho essa informação conflitante ainda. E acredito que muitas mulheres têm essa dúvida, se o anticoncepcional atrapalha tanto na performance quanto na estética, né, se quer emagrecer, se quer hipertrofia. Existe de fato esse empecilho do anticoncepcional? Os primeiros trabalhos na literatura que pesquisaram isto, que colocaram isso em evidência, são trabalhos bem desatualizados. É óbvio, é um trabalho antigo, então ele está desatualizado. Não, ele está desatualizado porque os anticoncepcionais que nós tínhamos no passado não são os mesmos que nós temos hoje. Entendi. Os de primeira geração são anticoncepcionais, sim. Aí aquilo é bomba de verdade. Muito estrogênio, muita progesterona. Muito estrogênio ruim e muita progesterona ruim, digamos assim, as mais maléficas. Estes trabalhos que avaliaram a performance e a composição corporal de mulheres que usaram esta geração de anticoncepcionais evidenciaram, sim, uma diminuição muito drástica da testosterona livre pelo aumento do SHBG, um aumento também da gordura corporal. Então, mulheres começaram a ter também um apetite aumentado, então o superávit é inevitável, porque ela vai comer mais. Né? Não necessariamente ficar o anticoncepcional igual uma medicação, por exemplo, antipsicótica, que um paciente com esquizofrenia muitas vezes sofre de metabolismo, né? Um paciente esquizofrênico, a depender do tipo de medicação, ele pode nem começar a comer muito, mas o metabolismo dele é tão modificado pela medicação que ele mantendo a dieta como ele manteve por muito tempo, ele ainda assim engorda, ele ainda tem um aumento de peso corporal. Mas a mulher está muito relacionada com o aumento do apetite também. Então, são mulheres que comiam mais em função do apetite aumentado. Mas, se a gente agora for para a literatura mais recente e nós formos encontrar mulheres que usam anticoncepcionais hormonais, pílulas, porque também a gente tem os DIUs, né? Os não hormonais e os hormonais, mas vamos ficar só nas pílulas. Mulheres que estão usando anticoncepcionais hoje, elas deveriam, pelo menos, estar usando anticoncepcionais de mais nova geração. E estes anticoncepcionais de mais nova geração, eles têm uma carga de hormônio mais baixa. Então, é menos estrogênio, é menos progesterona. Então, agride menos o metabolismo, agride menos o comportamento. Mas nós ainda iríamos encontrar mulheres que saem dessa gaussiana e se comportam de uma maneira ruim, digamos. Né? Então, essas mulheres precisam alterar a metodologia de contracepção. Então, hoje, com os trabalhos mais recentes que nós temos, nós não podemos afirmar que metodologia hormonal é sinônimo de alteração de composição corporal e nem de performance. E até o contrário. No curso que, em março, que foi o curso mais recente assim, que eu tive, mais abrangente, mais recente, foi de março com o Belmiro. Depois a gente deu cursos menores assim. Mas eu me lembro que no curso de março a gente discutiu muito, que já tem trabalhos que mostram que mulheres que estão usando alguns tipos de anticoncepcionais, justamente aqueles que têm progestinas mais androgênicas,
que são mais parecidas com as testosteronas, são as mulheres que acabam tendo um desenvolvimento muscular, isso é muito abrangente, né? Elas conseguiram desenvolver mais massa muscular do que mulheres que não usavam anticoncepcional. Olha que ironia. Então, mulheres que usam anticoncepcionais de um tipo específico, elas ficam mais suscetíveis a ainda aumentar a massa magra, porque a própria medicação é uma progestina e anabólica, por assim dizer. Sim. Então, hoje não é mais desculpa. A paciente que chega, né? Ah, eu tô gordinha por causa do anticoncepcional. Deixa eu ver que anticoncepcional você tá usando. Não, filha, você tá Eu, gordinha porque você não tá sim, fazendo tarefa de Comeu casa. mais. eu participei desse curso aí que tu fez com o Ah, Belmiro. fez? Tinha com a Sim, Raissa também, né? é isso. Eu Aham. participei, sim. Maravilhosa. E seguinte, existe alguma suplementação que consiga diminuir os sintomas assim da mulher que sente muita dor, muita cólica? Eu já ouvi bastante sobre óleo de prímula, borragem, já até vi assim na prateleira whey feminino também, né? A gente sabe que o whey feminino É, é tipo é whey, normal, mas enfim, o óleo de prímula, borragem, eles realmente funcionam? Tem alguma sim, aplicabilidade? tem trabalhos que mostram que esses dois tipos de óleos, pela constituição deles, por a gente encontrar ali substâncias anti-inflamatórias, eles podem melhorar muito esse quadro inflamatório da menstruação, né? Então, e também, assim, suplementação é igual CPF, né? É muito individual, porque como é que é o sangramento dela? Como é que é a dor que ela sente? É intensa, não é? Porque se for uma dor muito intensa, só vai. Mas existem elementos na nossa alimentação e na suplementação, e aí entre os nutracêuticos, que podem mascarar um pouco dessas respostas e serem muito responsivos para mulheres. A questão do 5-HTP também, a gente vê a suplementação de 5-HTP nesse período, e adaptógenos também, a gente pode pensar na Shawaganda, a gente pode pensar na Muna, a gente pode pensar na Relora. Tem algumas suplementações que tem um ajuste de cortisol, que também nesse período está um pouco mais elevado. Se a gente for pensar no triptofano, a própria inserção do triptofano seria interessante, mas se a menina não estiver com a microbiota em dia, esse desvio do 5-HTP vai servir para fazer substâncias mais pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado também. Mas, assim, em geral, o que eu uso com as meninas, né? Eu uso óleo de prímula, uso borragem, uso 5-HTP, sim. Uso alguns adaptógenos, a Shawaganda eu uso bastante, eu gosto muito dela. Uso magnésio também, porque o magnésio tem um componente também de controle da dor muito interessante, também ajuda muito no sono. Às vezes, nesse momento, a gente entrega um pouquinho mais de melatonina, porque o sono ele pode estar prejudicado pela própria deficiência de triptofano, que está misturado ali na síntese da melatonina também, né? Serotonina e melatonina, a gente sabe que trabalham juntas. Às vezes, alguma suplementação mais rica em fibra, nesse momento também é interessante, porque ela fica mais constipada por causa da progesterona. A progesterona Uhum. dá uma mexida ali no intestino, e aí a inserção de fibras nesse período, aí eu digo suplemento mesmo, né? Uhum. Não só no alimento, porque às vezes ela nem vai comer os legumes que ela precisa, mas se ela tiver um aporte ali de fibras, que ela mistura ali na água, vai deixar ela muito menos constipada, né? Então, sim, há possibilidades, mas sempre sim, né, meninos? Para questões amenas, né? A gente tem que ser muito sincero, porque senão ela vai ter que usar um ácido mefenâmico mesmo, ela vai ter que entrar com Buscopan, às vezes, dependendo da euforia, alguma coisa, ela vai ter que entrar com uma medicação ansiolítica, né? Então, só no período pré-menstrual, porque isso se chama disforia pré-menstrual, que é um transtorno de ansiedade. Então, se é transtorno, tem que tratar, né? Sempre Uhum. assim, transtorno a gente Uhum. trata. E, claro, com nutracêutico, com suplemento, mas muitas vezes com medicação, sim. Tá? Mas se é aquela menina mais chatinha, no bom sentido, não, fica muito impressionada com as alterações hormonais,
aí é interessante buscar ajuda mesmo de um ginecologista para tentar suspender o sangramento ou até de uma medicação psiquiátrica, né? Uhum. Não, A mulher não perfeito, precisa ficar com medo disso. perfeito. Tati, acho que tu deu uma aula aí, tá? Só pra reiterar, porque Deu. foi demais. Agradeço de novo aí tu ter aceitado o convite. Pra mim, vou repetir, foi uma honra ter feito o Performance Podcast contigo. Eh, e a princípio é isso aí. Agradeço demais e vamos encerrando mais um Ah, Performance Podcast. Fechou? Tati, como é que te acha no Instagram Boa, lá? Como é que tá no Instagram teu nome? boa. o meu Instagram tá como DRA, Uhum. Aham. abreviação de doutora, Tatiane, com Y. Tem que ter uma Aham. letrinha pobre pro nome, né? Entendeu? Aham. É Y, galera, mas é Y, é Y. E Faria, @DRA Aham. Tatiane Faria.